Fala pessoal, uma boa noite para vocês. Olha eu aqui mais uma vez, não com mais um vídeo, com mais um material, mas eu gostaria de dessa forma, eu ficaria muito feliz se eu soubesse que eu estou ajudando as pessoas, que eu estou agregando, que eu estou com esse canal, com esses vídeos, expressando algum tipo de utilidade e de evolução para a mente e o coração de cada um de vocês que tem acompanhado esse canal, que tem analisado, assistido os vídeos, meditado. Eu tive uma inspiração de alguns versos poéticos e eu gostaria de estar passando para vocês aqui e dizer para cada um de vocês que cada verso, cada poema que vocês veem aqui, com os quais eu anuncio o nome de Jesus, eu proclamo o nome de Jesus a vocês, eu levo essa luz até vocês, eu divido com vocês esse pão. E eu gostaria, eu tenho esse verso poético, esse poema, e de dizer para você, gostaria de dizer para você que cada vídeo é uma forma de o Espírito Santo, na presença de Deus, está tentando chegar até você. Só que você tem que abrir o seu coração, você tem que dar lugar para ele trabalhar em você, entendeu? E eu não vou aqui ficar falando para você assim, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. Não, acho que na consciência viva de cada um de nós, a presença de Deus, ela já fala, ela já toca. Eu convoco vocês, eu levo, eu chamo vocês, eu faço um apelo a cada um de nós, para que nós, nesses tempos que a gente vive hoje, que são os últimos dias, tá? A gente venha se arrepender. Você vem aí hoje na tua casa, aí agora onde você está, se você estiver vendo esse vídeo, você se ajoelhar, se dobrar o seu joelho no chão e ser sincero com Deus, conversar com Ele, conversar com o Senhor Jesus, entendeu? Dizer para Ele que você está disposto a abraçar o precioso Jesus, a entregar a sua vida para Ele, e porque só Ele é o que vai expressar para você nessa vida o maior amor que você precisa estar com Ele. Ele é o fundador, a fonte do amor, entendeu? E deseja interagir com a gente através do amor, Ele sendo a fonte viva do amor a dar de bom grado para cada um de nós, e nós dividimos entre nós, dividimos desse amor. Chique, né? É lindo, é bacana. Nós somos como que seres dentro desse útero, no espiritual, maternidade, no ministério de gestação da sabedoria, o Espírito Santo para nascer para toda a eternidade. Deus, Ele quer se revelar para você. Ele quer que você sinta na pele do seu coração o cumprimento daquela palavra que está escrito lá em Jeremias 33:3. Ele diz: invoca-me para que eu te responda e anuncie a você os tesouros e as coisas ocultas que você não conhece. Só que depende de você. Quanto mais próximo de Deus você fica, mais você se alimenta da presença de Deus. Você se alimenta, você vira um receptor da presença de Deus. Mas você se aproxima da fé viva e genuína, do Evangelho vivo e genuíno do Espírito Santo, poderoso e precioso Jesus. Então, eu fiz um poema, tá? Com a direção do Espírito Santo. Eu gostaria de estar dividindo aqui com cada um de nós. E meditem, guardem com carinho. E diz assim, ó: é Ele quem me sopra como folha seca, rodopiando, voando, perdido num espaço sideral como um cometa, lançadores de sementes, passando pelos caminhos adjacentes,
lançado em todo tipo de terra, corrente ou incoerente, portadores da luz, rendidos ao precioso Jesus, fontes nascentes que nascem do poderoso Deus vivente, regando todo o solo existente, para que o deserto seco se torne um campo fértil excelente. Portas de acesso são abertas nesse processo, para que não haja um regresso, mas um novo começo, um progresso. O propósito da alma que Deus salvar também se consiste em agregar. Por onde eu fui caminhar, qual o propósito que me faz aqui estar? Sob qual palavra estamos a andar? Pois creio que Deus em nós, a vontade dele, ele quer ministrar, ele está a chamar. Ouça o som da cachoeira de versos, ecoando nesse pensamento inverso, batendo nas pedras desse coração duro. É Deus te resgatando desse mundo condenado e impuro. Volta para mim e te darei um coração puro. Cortarei as raízes amargas como fel, e os seus pés cruzarão os portões da cidade dourada, além do céu que você vê nessa sua jornada. Muito bacana, muito lindo, né, pessoal? Muito profundo. É o que o Espírito Santo deseja fazer em nós. Ele quer ministrar em você, em mim, o propósito dele, a palavra dele, que ele começou na sua vida, na minha vida, entendeu? Então você tem que dar lugar a ele. Então eu aconselho a todos nós, você que está vendo esse vídeo, se ajoelhar, falar com Deus, entregar a sua vida a ele, tá? E dizer para você que tamo junto, é nóis. Espero com esse vídeo breve, pequenininho, eu tenha agregado a cada um de nós. Tamo junto, pessoal. Valeu. Nas antigas escrituras, existe um mistério que deixa os estudiosos sem compreensão plena por causa dos dogmas e formatações. Por causa dessas prisões mentais, estes acabam negando o óbvio e profundo que está revelado na Escritura. Vamos falar sobre o enigmático "façamos o homem à nossa imagem e semelhança". Após a regeneração de todas as coisas, depois da queda dos anjos, dos filhos de Deus, o antigo Éden foi recriado, regenerado, feito novos céus e nova terra. Tudo isso foi para Cristo, o Messias. O clímax do capítulo 1 de Gênesis está nos seguintes versos, do qual o mistério está na criação de Adão, do qual o termo em hebraico significa em realidade humanidade. Deus disse: haja luz, mas especialmente na humanidade, Deus não disse haja homem, mas façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Todos os atos criativos do novo Éden teve uma palavra singular, mas na formação da humanidade, vemos que Deus está presente com outros de sua própria natureza e essência. E esta passagem tem sido um enigma para muitos intérpretes da Bíblia, para muitos um mistério não resolvido até os dias de hoje. E por que Deus não se referiu à ação do verbo em singular, mas usou um plural muito claro? Para estudiosos que afirmam que Deus é um, é muito difícil interpretar o plural nós, ou façamos, do qual se refere a Deus. Deus se refere a si mesmo com o termo em plural através da palavra Elohim. O termo Deus em singular é El, Eloá, mas Elohim é plural, significando deuses. O termo Elohim aparece nas Escrituras mais de 2.500 vezes. Poderia o termo ter algum sentido mais profundo? Alguns, para tentarem escapar deste mistério, inventam que isso seria um plural majestático, mas tal conceito é errôneo, e a língua semítica antiga não possuía tais questões.
mas era mais literal e profunda do que podemos imaginar. Para entender este mistério, é necessário entender a intenção de Deus que criou todas as coisas. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade são e foram criadas. No nosso mundo, todos os organismos da terra são frutíferos, férteis, fecundos. Todos esses organismos dão vida aos seus jovens, aos seus semelhantes. Aqui descobrimos uma regra, um padrão divino que se reflete desde os céus para a terra. Pássaros nos céus têm seus pais e suas mães. Animais aquáticos, como mamíferos e peixes, possuem seus pais e suas mães. Leões nos campos possuem seus pais e suas mães. Até mesmo plantas também possuem o mesmo processo de masculino e feminino. O mesmo para os humanos. Existe um pai e uma mãe que dão à luz a um bebê. Mesmo que hoje exista a corrupção de casais do mesmo sexo querendo supostamente ter um bebê. Mas tal coisa é abominação a Deus, pois é macho e fêmea o padrão da vida, o padrão celestial. Ninguém pode nascer nessa terra sem seu pai e sua mãe. Deus decretou este princípio que sempre há um pai e uma mãe. Muitos dos organismos da terra seguem essa regra do Criador. Este incrível mistério da vida tem sido provado pela ciência. O esperma fertiliza o óvulo e forma um organismo através de seus dados genéticos. Mitocôndrias precisam abastecer os nutrientes e energia para os organismos vivos. As mitocôndrias são como fábricas que permitem que todas as células humanas trabalhem. Sem as mitocôndrias não haveria energia. Em outras palavras, não haveria vida. As mitocôndrias são responsáveis por produzir a energia necessária para as células e são herdadas das mães. Todos os seres herdam características de seu pai e de sua mãe, metade e metade. Contudo, o óvulo fertilizado não possui nenhuma mitocôndria dos pais, mas somente das mães. Esta é a herança materna da mitocôndria. Mitocôndrias são definitivamente de nossas mães. Mitocôndrias lembram sempre minha mãe que me abraça calorosamente em seus braços. Ela falece, mas suas mitocôndrias sempre estarão em meu corpo. O gene da vida só existe nos corpos de nossas mães. Passam para as próximas gerações somente pelas mães. Isso significa que a vida não pode prosseguir sem as mães. Mesmo nesse momento, muitos organismos estão recebendo os genes de suas mães em vários lugares. Por que moscas vivem somente um dia? É porque elas recebem a vida de um dia de suas mães. E por que tartarugas vivem mais de 100 anos? Porque elas recebem 100 anos de suas mães. Árvores vivem muito e muitos anos, e nós recebemos a média de 70 a 80 anos que recebemos de nossas mães. Então, através de quem podemos receber vida eterna? Pelo Espírito. Novas vidas nascem de mães. Mães arriscam suas vidas pelos seus filhos. Esse padrão ocorre mesmo após a queda da criação nesta terra. Esta é a vontade de Deus, refletida em todas as coisas. Sendo este o princípio do mundo natural, qual é o princípio do mundo espiritual? Pois agora entendemos que em Gênesis 1:26, quando Deus se refere ao plural nós, ou seja, façamos, é a revelação da unidade, da família divina no reino dos céus. Não à toa, a palavra ruach é feminino no hebraico, assim como sabedoria, a enigmática sabedoria de Provérbios. Tal conhecimento se perdeu ao longo dos tempos.
por uma cultura preconceituosa onde a presença real de gênero no reino dos céus foi escondida de nós. Mas não há nada em oculto que não venha a ser revelado. E nestes últimos tempos, Deus tem dado o conhecimento e a sabedoria aos seus filhos para que compreendam todas as mensagens de maneira plena nas Escrituras. Qual é a aparência dos seres que foram criados à imagem e semelhança de Deus, chamado Elohim, ou deuses? É a família divina, pois a família divina criou o homem à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou, homem e mulher os criou. Então Deus criou a sua imagem, tanto masculina e de seu espírito, que reflete sua contraparte feminina, chamado nas Escrituras antigas de sabedoria. O apóstolo Paulo disse que temos a mãe de nossos espíritos, comparado à cidade santa e amada, que é a literalização da habitação do feminino de Deus, abrigando aos seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. O porquê teólogos não sabem responder o uso plural na Escritura é porque negam o princípio feminino que acompanha a Deus, o Pai, nas Escrituras. Você, mulher, é a imagem da divindade. Na família divina, o Espírito de Deus é a imagem feminina do Pai. Na estrutura de seu Espírito, como nossa mãe, é onde habitamos. Por isso, quando todos nascemos de novo, as dores de parto acabarão e estaremos juntos com uma família divina. O Pai, seu Espírito, Santuário de Deus, o Filho e todos nós que formamos um corpo cósmico chamado de noiva. Um casamento supremo, uma família divina. Se você puder, faça essa oração comigo. Pai, sou peregrino nesta terra e não posso voltar ao ventre de minha mãe onde nasci da água, na bolsa de minha mãe, em meio ao líquido amniótico, do qual o batismo representa tal lindo e profundo momento. Mas necessito que teu Espírito, que está constantemente clamando por mim, que me gere e me faça nascer do teu Espírito, que eu herde a tua essência, pois hoje, como filho pródigo, não sou digno de ser chamado teu filho, mas que o Senhor me aceite e me receba e perdoe os meus pecados. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Yeshua HaMashiach, eu te peço e te agradeço. Amém. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer?
Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus.